e hoje nós iremos falar sobre o poder oculto do jejum. O Espírito Santo me trouxe uma revelação que me impactou, algo que eu nunca li em livro, algo que eu nunca escutei, algo realmente do Espírito, algo que Deus me dirigiu. Eu recebi uma revelação de Deus enquanto eu fazia um atendimento profético e pastoral com um irmão de fora da nossa cidade. Como você já sabe, eu estou escrevendo o meu 4º livro. E nesse meu 4º livro, o Espírito Santo, ele colocou no meu coração de escrever coisas para os novos na fé. Então ali eu ensino sobre elementos básicos da fé e ensino também como crescer espiritualmente. E uma das maneiras de uma pessoa crescer espiritualmente é através do jejum, é através da oração. Agora, escute isso. Esse irmão que veio falar comigo ontem é um irmão muito querido, ele me acompanha nas escolas de profetas e ele veio até a nossa cidade em busca de direção para os sonhos dele e direções para a vida dele. E ele colocou algo para mim que me fez ficar pensativo, porque ele havia feito uma quebra de maldição em um outro ministério, e é um ministério assim bem reconhecido no Brasil. Então eu sei que a quebra foi feita da maneira certa com ele. Ele fez renúncia, a família dele se envolveu demais com o ocultismo, o pai dele foi bruxo, fez fechamento de corpo, enfim, se envolveu na prática da magia de uma forma muito profunda. Agora, o pai dele faleceu há 20 anos atrás. E mesmo após a quebra de maldição, ele continuou tendo sonhos com o pai falecido. E um detalhe importante, não apenas tinha sonhos com o pai falecido, como as mesmas coisas que acontecia com o pai, também acontecia com ele. Por exemplo, ele me relatou que o pai dele gostava muito de brigar, então gostava de uma briga. E ele já era o oposto, ele era um cara pacífico. Mas aonde ele chegava, escuta isso, aonde ele chegava, as pessoas, os meninos já na juventude dele queriam brigar com ele, sem ele ter feito nada. E ele disse assim: profeta, eu sempre fui pacífico, mas aonde eu entrava parece que tinha alguém para brigar comigo. E ele disse: eu não consigo entender, eu continuo sonhando com meu pai, eu já fiz a quebra, eu já fiz renúncia, mas continuo tendo esses sonhos com meu pai. E alguém o interessante, um irmão, esse mesmo irmão, ele disse assim: profeta, se uma pessoa ela sonha com o pai, isso é lembrança só? E eu disse para ele: não é lembrança, isso é algo espiritual que está ligado em você ainda. Só que eu fiquei me questionando, como que alguém que passa por uma quebra de maldição ainda continua sonhando frequentemente como ele sonha com o pai falecido? Então, naquele exato momento que eu estava falando com ele, o Espírito Santo falou comigo. E o Espírito Santo disse assim para mim: o que é o jejum? Ele disse no meu espírito, naquele exato momento que eu estava falando com o rapaz: o que é o jejum? O que é o jejum? E um detalhe, não é espírito familiar o que estava atuando no rapaz, porque ele é um rapaz convertido, músico, temente a Deus, tem revelações de Deus, no entanto tem esses sonhos frequentes. Ou seja, não é espírito familiar. Não é espírito familiar e a maldição, os laços ainda perduravam na vida dele. Agora, o que o Espírito Santo me revelou?
o Espírito me falou sobre o jejum. E o Espírito Santo disse: esse tipo de amarra só se quebra com o jejum. Olha que interessante. O Espírito Santo me falou: esse tipo de amarra só se quebra com o jejum. Porque eu estava, há um dia antes, eu estava escrevendo sobre o jejum. Eu estava ensinando as pessoas no meu livro a jejuarem. E o Espírito Santo me remeteu a esse capítulo do meu livro. E ele disse: está aí uma revelação para você. O jejum tem o poder de quebrar os laços que ainda ficaram na vida das pessoas. Olha só o que está escrito em Isaías 58, presta atenção, porque eu nunca li isso em livro algum. Eu já li muito livro, hein? Eu nunca li isso em livro algum. Nunca ouvi pregador nem pastor pregar sobre essa revelação que o Espírito Santo me deu. Pode até ter alguém que prega isso, mas eu desconheço. Isaías 58 diz assim: seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu isto a um jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livre os oprimidos e despedaças todo o jugo? Gente, essa foi a revelação que o Espírito Santo me deu. O jejum tem o poder de desfazer o jugo. O jejum tem o poder de quebrar esses laços que não foram quebrados através da quebra, através da renúncia. E um detalhe importante: nunca eu tinha ouvido ou lido sobre isso. Eu sabia que o jejum muda a gente, mas eu não sabia desse poder no jejum. O poder de quebrar laços que a quebra de maldição, a oração de renúncia não quebrou. Ou seja, o jejum tem um poder especial. Existe um poder oculto nessa arma espiritual. Olha, eu entendo um pouco de jejum. Anos praticando jejum. E um detalhe importante: eu escrevi agora um capítulo inteiro no meu livro sobre jejum. Mas esse ensinamento que eu estou passando para vocês aqui, eu nunca ouvi alguém falando sobre isso. Foi uma revelação, um rema do Espírito ao meu coração. Então, sabe o que eu aconselhei esse rapaz? Eu aconselhei ele a fazer o jejum de Daniel de 21 dias. Eu disse: faça um jejum segundo o Espírito lhe dirigir, mas faça um jejum prolongado. Faça um jejum de 21 dias ou mais. Tire uma das refeições ou coloque outra coisa no seu jejum, faça um jejum parcial, mas faça um jejum longo, disse para ele. Porque o jejum, ele vai quebrar as amarras espirituais que a quebra não quebrou. É por isso, gente, escuta, agora vem um entendimento muito importante. É por isso que tem pessoas que passaram por quebra de maldição, que passaram por libertação, que passaram por cura interior e ainda continuam tendo problemas espirituais de amarras familiares. Entende? Agora, o jejum vai quebrar o que restou das amarras. O jejum vai quebrar o que ainda não foi quebrado. Por isso a importância de você aprender a jejuar. Porque o jejum vai quebrar o que resta de amarras. Porque está escrito aqui no texto. Olha só, está escrito: porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade e que desfaça as ataduras do jugo. Na vida desse rapaz que veio falar comigo, isso era uma atadura. Isso era um jugo. Porque ele havia passado por quebra de maldição, havia passado por processo de libertação, rapaz batizado, dizimista, casado, vida santa, vida no altar, servindo a Deus, mas as mesmas coisas que aconteciam na vida do pai dele, acontecendo na vida dele. Ou seja, algo estava ainda amarrando a vida dele. E você pode ter certeza, ele vai fazer o jejum e ele vai ser completamente livre. Porque esse é um poder oculto que estava no jejum, que o Espírito Santo me revelou e me mostrou.
Se você que está me ouvindo deseja quebrar completamente amarras que não foram quebradas, mesmo com processo de libertação, faça um jejum dirigido pelo Espírito Santo e faça um jejum prolongado. E eu creio que nesse tempo de jejum e de oração, todo tipo de amarra que resta vai ser quebrado. Tá bom? Então, tá aí uma dica muito importante para você. Eu peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe ele, porque tem muita gente que precisa ouvir. Esse ensinamento